E hoje o programa está em alta, está com um super assunto, com um super convidado, que é o Luciano Trindade, advogado e constelador, onde ele vai falar para vocês um pouco sobre o que é a constelação familiar. É um grande prazer, viu, Luciano, você participar do Tá em Alta com a gente e fala para o pessoal um pouco sobre o teu trabalho. Então, bom dia, Geis. Uma grande alegria estar aqui falando com você, com os telespectadores e falar um pouco de constelação, que é uma terapia sistêmica que está crescendo bastante no Brasil, usada para olhar para questões, para dificuldades, para problemas, ou então para sonhos, propósitos das pessoas, sobre algumas questões que geralmente não são vistas. Então é uma ferramenta bastante útil para abrir, para expandir a consciência e olhar para essas questões. A partir de qual idade que eu posso participar de uma constelação, de uma terapia dessa forma? Geralmente assim, a partir de adolescência, né? Os adolescentes, às vezes até se faz com crianças também, com temas assim mais leves, mais lúdicos para as crianças. Mas adolescentes costumam utilizar muito essa ferramenta, porque na adolescência já aparecem muitas questões ligadas a dificuldades, emaranhados emocionais, né? É o período onde a pessoa está afirmando a sua personalidade, a sua individualidade. Então costumam surgir determinadas questões, determinadas dúvidas pessoais, e a ferramenta pode contribuir muito a constelação. Sim, hoje também fala-se muito também com relação ao judiciário, que tem usado bastante a constelação para resolver os conflitos. Como que procede? Sim, nós inclusive temos uma experiência aqui no Judiciário Acreano. Desde agosto de 2018, nós estamos utilizando essa ferramenta na vara de penas alternativas com um grupo de 40 autores de crimes de violência doméstica. Então, nós temos encontros quinzenais com essas pessoas que utilizamos a constelação principalmente para olhar para o sistema familiar, né? Porque a pessoa está inserida num sistema. E aquilo que vem acontecer nesse sistema envolve todos os indivíduos. Nós temos uma tradição um tanto equivocada de olhar e identificar o elemento problemático, a pessoa problemática. Mas, na verdade, a pessoa ela está inserida num ambiente, num sistema. E o sistema tem muitas variáveis, tem muitos elementos que se influenciam reciprocamente. E não dá para se trabalhar o sistema ou o ambiente olhando apenas para um elemento, para aquele elemento que aparentemente apresenta o problema. E então nós temos utilizado essa ferramenta lá para olhar o sistema, e a partir desse olhar do sistema a pessoa amplia sua consciência e verifica as diversas questões que estão interferindo e que estão criando dificuldade. E assim a pessoa com uma consciência mais ampliada, ela pode se reposicionar, e se reposicionando todo o ambiente familiar melhora. Geralmente, na primeira audiência com essas pessoas que participam, já tem um resultado ou é necessário que tenha outras audiências? Sim. Olha, com esse grupo, vou te confessar que no início do trabalho nós tivemos uma certa dificuldade, mas depois compreendemos que isso é normal. Nós não estamos acostumados a olhar sistemicamente para os nossos ambientes e também não estamos acostumados a usar essas ferramentas sistêmicas. Mas de alguma forma a gente foi trabalhando, conversando, e depois de alguns encontros com eles, nesse caso específico dos autores de
de violência doméstica, eles já se demonstraram bem mais abertos e nós já podemos fazer dinâmicas com eles, vivências com eles, vivências não só de trabalho intelectual, mental, mas também vivências que levavam para um trabalho emocional e um trabalho até corporal, né, de movimento corporal, para percepção de como os aspectos físicos, emocionais e mentais interagem entre si. E então é bom quando nós temos a possibilidade de ter mais de um encontro, mas desde que se faça um pequeno passo já provoca uma mudança, uma melhoria. E em muitas situações basta apenas um encontro. Nós fazemos atendimentos com a constelação, onde não só com pessoas, mas também com empresas, onde apenas um encontro já se verifica quais são as dificuldades que estão atrapalhando um caminhar melhor, um desenvolvimento mais adequado. E então, assim, varia bastante, né? Eu sempre costumo dizer que tudo começa num pequeno passo e ele é o mais importante. É verdade. E eu também vi outras reportagens também, que não só aqui no Acre vocês estão fazendo essa constelação, mas em todo o Brasil, né? Que inclusive saiu até reportagens no Fantástico. E como é que está sendo aceito em todo o Brasil esse novo tipo de tratamento sistêmico no judiciário? Sim. O Brasil está sendo assim, uma referência mundial do uso dessa ferramenta, constelação sistêmica, no Poder Judiciário. Essa ferramenta foi criada, aperfeiçoada por um alemão. E ela cresceu muito no México, na área da educação, no que se chama de pedagogia sistêmica. E aqui no Brasil, ela cresceu, ela encontrou um campo fértil na área do judiciário, da justiça, para resolução de conflitos. E é uma ferramenta que está sendo utilizada há pelo menos 10 anos. O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo na questão de organização do Poder Judiciário, já reconhece essa ferramenta, recomenda o uso dessa ferramenta, já premiou alguns tribunais pelos resultados alcançados e hoje nós temos mais de 20 tribunais com o uso oficial dessa ferramenta em diferentes formatos. E nós tivemos a grande alegria de ser pioneiros aqui no Acre, inserindo essa ferramenta no Poder Judiciário através da Vara de Penas e Medidas Alternativas. Olha que super interessante, né? O Acre se destacando. E com relação também a essas terapias, já saindo um pouco do judiciário, geralmente quantas sessões é necessário no caso de uma terapia para adolescente, ou no caso de uma separação, ou de algum outro tipo de problema? Sim, eu vou falar e, de certa forma, talvez surpreender as pessoas. É uma única sessão, um único encontro. Cada questão é trabalhada numa única sessão, num único encontro. A terapia, a constelação familiar, não é uma terapia ou ferramenta, como eu gosto de usar, que mantém a pessoa durante vários encontros, várias sessões. Ela é chamada uma terapia breve, que monta um cenário e é aquele cenário que a pessoa vai trabalhar. E então, seja para uma questão pessoal, para uma questão familiar, para uma questão profissional, é um único encontro para olhar para uma questão. É bem interessante, porque então cada situação se resolve em uma única vez
E isso é muito bom, você ser avaliada por um terapeuta e conseguir resolver esses problemas, né? Então, assim, eu super indico, se vocês têm curiosidade de fazer alguma terapia ou tá tendo algum problema, alguma dificuldade em alguma área de vocês, que vocês conheçam o Luciano, terapeuta, que ele está aqui para atender vocês com o maior carinho. E ele também tem um jogo aí super interessante para falar para vocês, que inclusive ele vai implantar nas escolas, não é isso, Luciano? Sim, é nosso grande sonho, né? Então, a partir da visão sistêmica da vida que nós adquirimos com os princípios da constelação familiar e também com os princípios da comunicação não violenta, que a comunicação não violenta também é uma ferramenta sistêmica importantíssima, a partir da visão conjunta dessas duas ferramentas, constelação familiar e comunicação não violenta, nós desenvolvemos, intuímos, foi um trabalho também de intuição e de criação, e criamos o jogo Círculos Sistêmicos da Vida. Esse é um jogo acreano, porque foi pensado por mim aqui no Acre, a partir de estudos aqui no Acre, desenvolvido toda a arte aqui no Acre e desenvolvido também todo o jogo, né? Todas as peças do jogo, o tabuleiro, as cartas, tudo aqui no Acre. Enfim, e esse jogo, basicamente, o que ele vai demonstrar, né? E qual é o propósito desse jogo? Esse jogo, o propósito dele é demonstrar nas esferas mais importantes da nossa vida, que na nossa compreensão são 5, que são a minha relação com os meus pais, a minha relação com o trabalho, onde eu sirvo ao mundo, a minha relação com o parceiro afetivo, a minha relação com os meus filhos, ou, se eu não tiver filhos, com pessoas que eu cuido, que dependam de mim, ou com projetos que dependam de mim, e, por fim, a minha relação com o mundo, com a sociedade, com o meio ambiente, ou seja, os 5 círculos sistêmicos. O propósito desse jogo é demonstrar quais são as posturas adequadas nessas 5 esferas, porque nós, na verdade, temos diferentes papéis e é importante que eu saiba qual é meu papel e a minha postura adequada enquanto filho. É importante que eu saiba qual é meu papel e a minha postura adequada no trabalho. Então, só para exemplificar, se eu, no círculo mais importante de todos, que é o primeiro, na minha relação com os meus pais, eu não tenho uma postura adequada, eu não consigo receber deles tudo que vem com a vida, toda a abundância, toda a riqueza que vem com a vida, e aí não recebendo me falta algo. E aí eu vou para o segundo círculo, que é no trabalho, eu vou com essa carência. E carente no trabalho, eu não me torno um servidor. Às vezes eu quero no trabalho me servir dos outros, para talvez suprir uma carência que vem lá do primeiro círculo. E assim também às vezes no casamento, na relação afetiva. A relação afetiva, a relação amorosa, ela é para transbordar, né? E o que a gente vê muitas das vezes é uma carência inexplicável, uma dependência de um para o outro, né? Isso é um equívoco. Às vezes essa dependência vem de algo que faltou lá atrás no primeiro círculo. E aí, se há essa dependência, as pessoas não crescem juntas e não podem transbordar. E a parceria, o relacionamento amoroso, afetivo, ele é para isso, ele é para crescer, para evoluir, para transbordar. E assim também no quarto círculo, com os filhos, a minha relação com os filhos ou com as pessoas que dependem de mim. Se eu estou completo, pleno, tomei tudo,
o que vem dos meus pais, aí eu estou pronto para cuidar. Mas se eu não tomei tudo que vem dos pais, aí eu talvez seja um pai ou uma mãe que não estou pronto para suprir e para cuidar plenamente dos filhos. Então é um jogo lúdico, é alegre, é divertido, mas que traz profundos ensinamentos para as pessoas. É bem interessante a tua visão, né? Porque antigamente, realmente, nossos pais, naquela época, eles não tinham esses conhecimentos que nós temos hoje. Não tinha essas terapias, não tinha nada disso. Então, por falta disso, que geralmente alguma parte da nossa vida fica falha, fica aquele vazio. E é onde realmente, quando você cresce com o tempo, que você vai observando e vai tendo a necessidade de fazer as terapias. E você, com essa visão, conseguiu fazer esse jogo, que é bem interessante, e já implantar nos colégios, né? E fazer com que as crianças, desde cedo, consigam ter a visão que naquela época a gente não teve, para que no futuro a gente possa ter um futuro com mais qualidade, com mais saúde e mais prazeroso em todas as áreas, não é isso? Sim, com certeza. Agora, e essa visão que a gente traz com as constelações familiares e com o jogo Círculos Sistêmicos da Vida, é uma visão sempre de inclusão e de ampliação. E uma visão positiva até, eu diria. Porque é uma visão, e eu gosto inclusive de uma frase, uma das frases do jogo é de que o essencial é a vida. Ou seja, nós temos a vida. Independentemente das dificuldades, nós temos a vida, nós temos o essencial. Outra frase sistêmica do jogo é: os pais nos dão a vida, cuidados e desafios. Então, os nossos pais, e são diferentes, eles sempre nos trazem um desafio. Às vezes, aquilo que a gente possa olhar com um olhar de dificuldade ou de restrição ou de bloqueio, na verdade, é o que é importante para a gente se desenvolver, para a gente adquirir habilidades, né? Porque a vida, eu digo, a vida é como se nós fôssemos um atleta nos preparando para a Olimpíada. O que um atleta que se prepara para a Olimpíada ele precisa? Ele precisa de treino, ele precisa de desafios. E as pessoas com quem nós nos relacionamos, desde os nossos pais, desde a infância dos nossos pais, depois colegas de trabalho, parceiros afetivos, eles nos trazem desafios. E são esses desafios que nos proporcionam crescer, que nos proporcionam progredir, evoluir como pessoas, né? Então, a gente também brinda os desafios. Então, vocês acabaram de conferir uma super matéria, super interessante aqui, com um terapeuta excelente que temos aqui na nossa cidade. E vocês podem entrar em contato pelas redes sociais que ele vai deixar para vocês. Também sobre o jogo, como adquirir também, ele vai deixar o telefone aqui para vocês. E é só vir, não é isso, Luciano? Sim, com certeza. O meu telefone das pessoas que quiserem um contato e quiserem conhecer as constelações familiares é o 984 17 0007. E a gente também tem na rede social, no Instagram, as pessoas que quiserem me acompanhar, me seguir, é o lucianotrindade.ac. Então, foi um grande prazer. O Tá em Alta está sempre disposto a recebê-la e sempre trazendo muitas novidades para a gente, porque a gente só aprende com vocês. E muito obrigada. Obrigado você e a todos os telespectadores. Imagine ter uma vida mais consciente, livre e prazerosa. Relacionamentos harmoniosos,
Felicidade como o sentimento base da sua rotina. Desenvolvimento da sua missão com leveza e plenitude. Conheça o jogo Círculos Sistêmicos da Vida, uma ferramenta terapêutica em forma de tabuleiro e cartas, com ensinamentos e compreensões profundas sobre vida pessoal, família, relacionamentos e profissão, baseado nos princípios da constelação familiar e da comunicação não violenta. Desenvolve a visão sistêmica da vida com pertencimento, ordem, equilíbrio. Você compreenderá como ter comportamentos mais adequados em todas as esferas da vida. Viver seu propósito de forma leve e harmoniosa. Adquira o jogo agora pelo site www.university.com.br ou pelo WhatsApp 68 992261115 e 68 984170007.